vem com fogo. Espírito Santo, oh Espírito Santo, nos envolve. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Vem com teu fogo. Oh Jesus, Espírito Santo. Obrigado, obrigado. Traga experiências à tua igreja para dar testemunho dos céus se movendo ao nosso respeito. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? E a palavra desta tarde, alguém aí que está sentado, enquanto eu vou lendo aqui a palavra, viu algum anjo aí voando, alguma coisa presa que tem os mistérios com Deus aí? Pablo, Radarane, algum anjo tocou aí? Dona Ingrid, alguma coisa? Pablo, Dona Elisângela, Dona Ângela, a anciã da nossa casa no momento, Dona Olga, viu alguma coisa, Dona Olga? Eu, Dona Michele, Dona Helena. Oh glória, amém. Então, eu vi Dona Ângela, alguma coisa, Dona Ângela, Dona Maria, estava lá embaixo, amém. Olha só, a palavra é atraindo o inimigo. Fala para o seu irmão, atraindo o inimigo. Olha a palavra, atraindo o inimigo. Então tem coisas que Deus vai te dar como estratégia que vai atrair o inimigo para perto de você para poder te dar uma vitória grande. Fale para o teu irmão, e a vitória é grande. Não duvide, a vitória é grande. Olhe para ele e fale, não duvide não. Olha só, Josué 8:1. Josué 8:1. Ai é destruída. Quando ele fala Ai é uma cidade, e essa cidade foi destruída pelo exército de Israel. Só que antes de ter a vitória do exército de Israel sobre este lugar que é sobre Ai, primeiro Israel foi envergonhado. Tem coisas que acontecem na nossa vida, pessoas que são colocadas, que estão perto de nós, que podem ser motivo de vergonha. O inimigo às vezes está perto da gente, às vezes está dentro do próprio lar. Jesus estava com Judas, Judas estava perto dele, não estava longe. Então tem inimigos que se levantam contra as nossas vidas, que estão perto. É por isso que devemos ser vigilantes e prudentes como a serpente. Sim, vigilantes e prudentes, sim, para que a gente venha ficar atento às estratégias que Deus vai nos dar para poder pegar esses inimigos que foi atraído para perto de nós. E então tem inimigo meu, seu, às vezes pode estar no trabalho, ou o vizinho, sim, que ele foi atraído. Só que atraído para perto de você tem uma diferença. A diferença é que você escolheu ser luz. Se você escolheu ser luz, as trevas foi até atraída, porém vai se dissipar, vai correr, vai embora para longe mesmo, porque a presença está em você. A presença estando em você, aquilo que está errado vai cair por terra, em nome do Senhor. Você pode, o tópico é, você pode fazer isso se tiver estratégia do céu. E o que é que você pode fazer? Você pode atrair o inimigo se você estiver com essa estratégia do céu. Acã, antes dessa abertura de 8:1, Acã já tinha atraído, já tinha estimulado já a população, o exército a ir contra Ai. Então quer dizer, uma coisa é um exército que de fato ganhou várias batalhas, mas sem direção, é apenas pessoas com armas na mão que vão ser destruídas. Então, antes dessa vitória de Ai, houve um ato de rebeldia de Acã e um erro de rebeldia com os céus, porque ele na verdade pegou o que não era para pegar, pegou objetos babilônicos, aí depois estimulou a todos contra Josué
que falam, não, já estamos aqui há muito tempo, temos que sim ganhar Ai. Ai é uma cidade pequena, vamos lá destruir. Aí o exército pega e vai contra a vontade e sem a direção de Josué. Aí quando chega lá na cidade, como um barre. Aí Ai, que é uma cidade pequena, fala, esse exército que era um exército não temido, porém, que exército é esse que a gente conseguiu matar um bocado? Então houve choro antes dessa vitória que a gente vai começar agora. O choro foi de Josué se perguntar por que isso aconteceu. Então, quando estamos na direção de Deus, vai se levantar o inferno, mas está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo, eu sou a igreja, nós somos a igreja de Cristo, e toda artimanha ela não vai prosperar. Disse o Senhor a Josué, do 1: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo e a sua cidade e sua terra. Você entende que Deus entregou tudo nas mãos de Josué. Uma coisa é entregar nas tuas mãos e você saber o que vai fazer, e outra coisa é Deus te dar e você não saber o que vai fazer com o que Deus te deu. Os dons que Deus te deu é para a edificação da igreja e usar para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Se porventura a gente quer usar algo que Deus nos deu e é para a nossa própria glória, aí é que cometemos o pior erro, porque aí já entra a soberba no nosso coração. E olha que coisa louca que acontece nesse último versículo aqui. Entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o povo, a sua cidade e a sua terra. Em Provérbios 13:22 fala que as riquezas dos ímpios são para os justos. Provérbios 13:22. Então as riquezas que eram daquele povo foi transferida para Israel. Então tem riquezas que estão na mão de ímpios que vai vir para a nossa mão, porque as riquezas, tem muita gente que às vezes olha a prosperidade de alguns ímpios, poxa, mas o cara vai ali na igreja, o cara é próspero, mas olha para ele como é que ele anda. Não devemos ter esse tipo de olhar, porque na verdade tem pessoas que é próspera, mas não é salva, porque Deus abençoa todos. Porém, uma coisa é prosperidade e outra coisa é salvação. Teve pessoas que resolveram ser prósperas, porém não são salvas. E o nosso tesouro está guardado no céu. Então é necessário a gente olhar para a cruz, olhar para Cristo e não olhar para o churrasco do vizinho e falar: Jesus, esse churrasco, queima Jesus esse churrasco e traz para cá. Então é ideal cada um saber o que está pedindo a Deus. Então é necessário a gente pedir sim condição, o Senhor me dá condições para isso. Só que tem pessoas que não podem ter um pouco a mais, porque se tiver um pouco a mais ela perde a salvação. Lá o rico e Lázaro. O Lázaro ele morreu em uma situação de pedinte, mas ele foi colhido. E o rico ele não foi colhido para o seio de Abraão. Então tem pessoas que não são prósperas, mas elas são salvas. Então devemos tomar cuidado com aquilo que Deus quer entregar nas nossas mãos. Se a gente tiver um coração reto, se Deus olhar na presciência dele lá na frente, que a gente não vai se corromper, ele vai dar para nós o melhor, porque é promessa dele nos dar o melhor dessa terra para comer. Josué, continuando avançando. Josué 8:3. Olha a estratégia que Deus dá. Finalizando no versículo 2: põe emboscada na cidade e vai por detrás dela. Então tem estratégia se a gente ouvir Deus falar mesmo, estratégia para trabalho, estratégia para namoro, estratégia para problemas dentro de casa. Então a gente tem que pegar. Eu conheci uma pessoa que a pessoa sabe, ela é cristã, mas coloca as coisas na mão de Deus, mas toma. A pessoa teve uma atitude, respondeu algo a uma outra pessoa. Aí eu falei: peraí, fulano, você acabou de responder, porém, como é que Deus vai conseguir agir se você já respondeu?
Se eu te orientei você se calar, eu te orientei você se calar. Quando eu te orientei a você se calar e você já respondeu, como é que Deus já vai agir em cima da sua resposta? Deus, ele não vai agir em cima das suas emoções. Deus não vai. Aí imagine aí se todo show, todo mimimi, Deus vai pegar e vai agir em cima disso. Deus é justiça. Deus é justiça e retidão. Ele é razão e não as nossas emoções. Ele se importa sim, mas não com mimimi de cristão. Não, tá vendo Deus, tá vendo? Não, peraí, vai orar e aguardar. Senhor, está em tuas mãos, o Senhor está vendo? Foi algo que eu pedi, mas olha a resposta. Os teus olhos contemplam os bons e os maus. Então essa causa está nas tuas mãos. Ou seja, é diferente da gente pegar, entregar a Deus e aguardar o que Deus vai fazer. E outra coisa é encher uma pessoa de desaforo. Então, as estratégias de Deus, a gente vai vencer batalhas, e esses inimigos foram atraídos, que na história de Ai foi isso que aconteceu. Deus deu essa estratégia para Josué, e você vai entender agora. Então Josué se levantou em toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e enviou de noite. Olha a palavra tão pequena, mas com um poder de revelação. Escolheu. Às vezes a gente está em um lugar e não vai ser todo mundo que vai estar em uma guerra, porque Deus vai dar a estratégia. Escolha aí, ó. Então, quando a gente fala em escolher, então tem a questão de seleção. Selecione quem é de fato a sua amizade. Selecione de fato quem é que vai poder comer do maná que Deus está derramando na sua vida. Porque Deus, ele manda escolher. E pode observar, muitos chamados e poucos o quê? Se poucos são escolhidos lá na frente, Jesus falando já, imagine lá atrás ele falando então no Velho Testamento, e é isso que ele falou. A estratégia que ele deu para Josué no Velho Testamento foi: escolha 30.000, escolha. Então Josué sabia quem é que ele podia contar. Aí você vai falar para o seu irmão agora: Deus te escolheu também. Fale com ele: Deus te escolheu também. Ou seja, e tem o chamado e tem ser escolhido. A gente pode analisar uma entrevista de emprego. Uma entrevista de emprego são 5 vagas. Dessas 5 vagas de emprego, somente 5 vagas de emprego, e são 50 candidatos para 5 vagas de emprego. Qual é a sensação? Deixa eu te perguntar, dona Andresa, que é muito verdadeira. Andresa, se por acaso você se deu muito bem na entrevista, porém você não foi a quinta, você foi a 6ª colocada. Aí a pessoa que te entrevistou, Andresa, e você aguardando a ligação. Aguardou a ligação durante uma semana e nada dele ligar. Aí a Andresa falou: poxa, eu fui tão bem na entrevista, porém eu quero saber o porquê, caso eu não fiquei, o porquê foi, mas eu vou ligar para saber se já chamou os 5 ou se ainda vai chamar. Aí, Andresa, você liga. Quando você termina de ligar, aí a pessoa que te entrevistou falou: Andresa, você foi muito bem, porém já chamamos os 5. Como é que você vai ficar, Andresa? Pronto, vai ficar triste. Observe o sentimento inicial, que é de tristeza. A primeira resposta foi a tristeza. A tristeza, ela entra quando nós não somos escolhidos. Imagine aí, nadando, estamos todos nós aqui nadando com propósito de salvação, propósito de libertação, com diversos propósitos, mas se por acaso faltar algo, por falta de vigilância, ou algo que a gente não fez como o quinto fez, já que realmente foi muito disputado. E a palavra de Deus nos revela que o reino de Deus é tomado à força. Todos os dias são colocados pratos diversos na nossa frente, pratos carnais para a gente desistir do que Deus está escolhendo para a minha vida, para a família, para a tua família, para a minha família. São muitos, sim, muitos pratos bonitos que o mundo oferece. Mas quando a gente lembra que o propósito é maior, a gente para e a gente olha e fala: não, melhor é o que Deus tem para me dar. Eu vou ficar no propósito, eu vou ficar no propósito. E quando a gente fica no propósito, mesmo não sendo chamado para aquela, escolhido
aquela praga, a gente fala, não, Deus vai preparar algo melhor. Porém, ainda assim, um sentimento de tristeza, quando Jesus fala, ó, porém, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Imagine eu e você, depois de uma peleja, guerra, demônios por um lado, vitória para outro, no final, não deu certo. Ou seja, a gente não pode nadar e morrer no seco. A gente, no seco não, e morrer por falta de estratégia para estar nadando mesmo em alto mar. Então, onde é que eu quero chegar? A gente tem que escolher, sim, ser escolhido, porque tem decisões. Nesse caso, não cabia a Andresa ela escolher pelo próprio esforço dela, porque se ela se escolhesse, com toda certeza ela falou, ó, eu quase cheguei lá, pelo esforço dela. Mas uma coisa é algo que não depende dela e outra coisa é o que depende de nós. Então, o que depende de mim, de você, é a salvação da minha e da tua casa por intermédio da palavra. A salvação é individual, mas o que a gente fala dentro de casa, isso sim vai se confirmar com o que a gente está falando segundo o Evangelho. O Evangelho de Jesus é o Evangelho de arrependimento, sim, de arrependimento e de se analisar e falar assim, ó, eu vou ouvir essa estratégia porque eu sei que a vitória está chegando. Só que tem pessoas que desistem das guerras por conta justamente dos inimigos que foram atraídos para perto de nós. Só que a gente tem que entender que essa atração dos inimigos para perto é para Deus nos dar vitória. Se a gente entende que o maior que está conosco, então a gente tem que ficar firme nisso. Descendo um pouquinho mais, depois que ele escolheu os 30.000 homens valentes, ele enviou à noite. Eis que vos porei de emboscada contra a cidade. Olha só a estratégia. Poreis de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distanciei muito da cidade, e todos estareis alertas. Mais uma revelação, alertas. Então as palavras de Deus nos revelam são em coisas pequenas. Quando ele fala alertas, fala justamente de vigilância. Se não tiver vigilância, imagine aí, Deus deu a estratégia para uma proposta de emprego, porém, você não está alerta aos sinais. Bom. Amém. Esses alertas que Deus já nos dá em sonho, nos dá na palavra, nos dá em uma mensagem na rua, porque às vezes a gente olha para um número, nos chama a atenção um número, mas a gente não vai na Bíblia para ver. Às vezes é necessário a gente pegar e abrir a Bíblia e ver aquele número que chamou a nossa atenção, porque tem pessoas que Deus tem esses mistérios de falar em números. Aí a pessoa vai em Salmos, aí às vezes a pessoa vai em Efésios, vai em algum lugar, abre lá a Bíblia, quando vai ver, isso aqui, esse número é aquilo que eu vi. Eu fui fazer uma entrega e quando eu olhei para o número do outro, eu falei, caramba, número profético, número de apóstolos. Então, Deus fala conosco o tempo todo e na palavra, que é o mais importante. E a gente tem que estar como igreja de Cristo alertas para os sinais que Deus está nos dando vitória, mas às vezes a vitória passou e a gente não pegou porque não estava alerta. No 5, porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será quando saírem comandantes contra nós, fugiremos diante deles. Observe, a estratégia que Deus deu e aparentemente é uma estratégia de derrota aos olhos dos inimigos, porque Deus deu a estratégia a Josué para ele ir, confundir e depois sair correndo, para então o povo de Ai achar que o povo de Israel estava batendo em retirada. Só que o exército que já estava para ativar e praticar emboscada, só ia ver o povo, o exército saindo, voltando para correr, o exército de Josué, e aqueles que estão na emboscada automaticamente iria surpreender, e foi o que aconteceu. Josué surpreendeu e fez isso. Josué então entrou nessa emboscada e conseguiu destruir a cidade de Ai. No 6, deixemos, pois, sair atrás de nós, até que tiremos da cidade, porque dirão, foge diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então sairei vós da emboscada e tomarei a cidade, porque o Senhor, vosso Deus, vos entregará nas nossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo, segundo a
E eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué na madrugada, passou a revista ao povo, e subiram ele e os anciões de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram de frente à cidade, alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e pôs entre Betel e Ai em emboscada. Observe o número foi de 5.000 que ele colocou nessa emboscada. Então o que destruiu a cidade de Ai não foi justamente o que ele separou, que foi os 30.000. Então tem estratégia que Deus nos dá, e é o que confunde o inimigo, porque ele vendo um exército tão grande de 30.000 saindo em retirada, ele entende que vai conseguir matar todos a fio de espada. E foi o que também aconteceu, a gente levando para o Novo Testamento com Paulo. Paulo era enviado e ele se fazia de tolo para ganhar os que se julgavam sábios. E o que foi que Paulo fez? Paulo ia para os locais onde tinha feiticeiros. Imagine aí, eu comentei com uma pessoa hoje. Imagine aí se por acaso alguém me vê entrando em um terreiro. Aí automaticamente alguém que é contra mim vai falar: sabia que era a capa ali, ó, ali onde está indo, está indo para o terreiro também. Mas é as estratégias de Deus, porque quando Deus nos dá estratégia, muitos vão criticar, mas outros vão entender e vai somente se calar e aguardar o que Deus vai fazer. Paulo, quando ele se misturava com os feiticeiros, era justamente para poder pegar e ganhar os feiticeiros. Essa carta que Paulo fala, que tinha um livro chamado Livro de Éfeso, era onde tinham os maiores feiticeiros. Os feiticeiros, então, com a palavra que Paulo pregou, eles se converteram, queimaram os livros de feitiçaria, e está escrito isso em Atos dos Apóstolos. Quando fala... Henrique, fica quieto, Henrique, guarda isso aí. A estratégia de Paulo era atrair justamente os feiticeiros, e foi o que ele conseguiu. Um livro de feitiçaria é muito caro, muito caro. Imagine naquela época com estratégia de feitiçaria, feitiços para matar e por aí vai. Só que em Atos dos Apóstolos falava que muitos queimaram seus livros. Então, quando há essa queima desses livros aí, então começa a se concretizar o que Jesus, o que Deus ministrava, que o Espírito Santo ministrava para Paulo, que ele tinha que ir. Ou seja, quando a gente vê alguém em determinado lugar, em vez da gente criticar, bora somente aguardar. Porque eu estava observando e falando com uma pessoa, imagino lá na frente quantas pessoas iriam compartilhar o local que eu estava, sem falar do propósito que eu estava naquele lugar. Então tem propósito que o mundo não vai entender onde você vai estar se você estiver na direção de Deus, mas é melhor você seguir a direção de Deus e fazer o ID, sim, se for para conversão de almas. E o livro de Éfeso justamente é um livro onde nos dá muita força e poder, que onde Paulo nos revela na palavra que Jesus tomou e tirou todo o poder das potestades do ar. E Jesus foi elevado nas alturas, dando a Jesus todo o nome e sobrenome. E o local de Éfeso é justamente onde, imagine assim, os feiticeiros sendo libertos. O feiticeiro, a gente tem que ter muito contato com demônios. E se tem muito contato com o demônio, entendemos que ele vai ter muito contato com os anjos, muito contato espiritual, porque são pessoas que têm visão aberta mesmo para as coisas do céu. E dando continuidade para fechar, e sucedeu que, vindo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se e levantaram-se de madrugada. Saíram ao encontro de Israel à batalha, defronte das campinas, porque ele não sabia que achasse contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade.
nenhum só ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Olha que revelação. Revelação na palavra, deixaram a cidade aberta. E quando a gente fala de deixar aberta, deixou o quê? Deixou brecha. Então ele entendeu que poderia ser mais forte do que os israelitas, então saiu todos, não ficou um sequer. Então é necessário a gente sempre deixar alguém no local onde era uma brecha. Então é necessário você e eu se analisar e falar aqui, ó, eu vou fazer o que Deus está mandando, mas não vou deixar nenhuma brecha. Então a pessoa que mais cedo eu instruí falar algo, eu falei assim, eu instruí, mas a pessoa deixou uma brecha grandona, porque eu não falei para a pessoa bater de frente, eu falei para a pessoa somente responder e deixar Deus resolver. Então a gente tem que vigiar nas brechas. Fala para o seu irmão assim, não tem brecha aí não, viu? Fala para o seu irmão aí, sem brechas, viu? Fala aí. Eu não estou ouvindo. Ele também não ouviu. Sem brechas, viu, irmão? Fala assim para ele. Agora melhorou, agora ele ouviu. Porque você percebeu que ele estava fazendo que não estava ouvindo? Agora ele já ouviu. Então sem brechas, porque a própria palavra fala, deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué, estende para Ai e lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente no seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e tomaram, apressaram-se nela, puseram fogo. Ou seja, aí depois ali alerta que o povo de Ai olhou para trás e falou, porque a cidade está em fogo, porque justamente Josué estendeu a mão. E então a gente tem que ter a direção de Deus, tem que ter um consolador para poder estender a mão e falar a hora certa da gente fazer. Então, para fechar, aguarde os sinais de Deus, aguarde os sinais que Ele tem falado contigo se confirmar, porque é necessário ouvir a instrução e obedecer. Quando Josué estende a mão, é estender a mão. Imagine a aflição daqueles soldados que estavam debaixo da autoridade de Josué, olhando só para ele assim, para ver se ele vai estender a mão. E quando ele então estende a mão, é o momento, ele estende a mão e a lança em direção a Ai, foi justamente o momento de guerrear. Então, essa foi a palavra que o Senhor me deu para trazer para os nossos corações, atraindo o inimigo. E foi isso que aconteceu. Você pode aplaudir ao Senhor. Vou passar para o apóstolo.